Santo. Senhor nosso Deus, nós vos agradecemos mais uma vez pelo dom de nossas vidas e vos pedimos, Senhor, que continue nos concedendo sua graça e seu Espírito, para que, iluminados por tão grande amor e pelo teu Espírito Santo, estejamos abertos à tua vontade, à tua palavra, para assim nos tornarmos teus discípulos e missionários. E que este mesmo Espírito nos conduza nesta formação, a qual já agradecemos por tudo aquilo que o Senhor permitiu que realizássemos e aprendêssemos ao longo desta semana. Vinde, Espírito Santo, oremos. Ó Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nossa Senhora Aparecida, Santa Edviges, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem sentar-se um instante, por favor. Bom, quem iria falar para nós hoje era o seminarista João Gabriel, que já passou por aqui, está na teologia. Mas hoje, aos 45 minutos do segundo tempo, depois que já tinha até enviado o slide aqui, o PowerPoint dele, ele me ligou dizendo que havia testado positivo para o Covid. Então ele não pôde vir, né? Mas ele está bem, apenas com uma dor de garganta, foi por isso que ele foi fazer o exame, né? E então ele não pôde vir. Sendo assim, eu não tive tempo de preparar tudo, né? E vou seguir o slide dele, que não fui eu que preparei. Então talvez eu faça uma coisa um pouco mais resumida agora, mas qualquer dúvida a gente vai conversando. Mas qualquer coisa, desde já eu peço perdão, porque é uma coisa que a gente está sujeito e não tem o que fazer, né? Não tem como evitar algumas coisas, né? Vamos rezar por ele, para que ele melhore logo, né? E possa ficar bem, né? Mas a gente vai então ver aí, fechar com chave de ouro esta nossa semana de formação, que foi uma bênção. Lembrando que vocês podem acessar os conteúdos de todos os dias, quantas vezes quiserem, lá no Facebook, lá no YouTube do Padre, né? Na playlist Formação sobre a Fé Católica 2022, né? E aí então, o de ontem já está lá, né? Na playlist, e a gente pode acompanhar. Bom, a Santa Missa para o católico. Então o João tinha preparado mais ou menos este esquema. O que é a missa, os aspectos teológicos e bíblicos, os nomes do sacramento, os aspectos litúrgicos da celebração, o rito, a participação ativa, as partes da celebração, a mistagogia da celebração e um tempo para perguntas. Claro que não é preciso dizer que a missa é o que há de mais importante na vida de fé espiritual de todo católico, né? A missa, como nós a conhecemos, é aquilo que deve mover e sustentar a vida do católico. A missa nem sempre foi assim como nós a conhecemos, né? Há pouco tempo atrás ela era ainda no rito tridentino, no rito antigo,
que alguns hoje ainda querem celebrar neste rito, e que o Papa Bento XVI havia liberado para todo mundo, e agora o Papa Francisco restringiu de novo, né, dando ao bispo, delegando ao bispo a autoridade de autorizar ou não a celebração da missa no rito antigo, né? Mas a missa, até o Concílio de Trento, ela tinha a mesma essência, mas celebrada de formas diferentes em vários lugares. Depois que o Concílio de Trento é que vai haver uma unificação da celebração eucarística, sobretudo do rito latino, o que não dispensa os outros ritos que existem, que são outras maneiras de celebrar a missa, mantendo-se o essencial, que é a liturgia da palavra e a consagração do pão e do vinho, né? Fora isso, a missa pode ter algumas diferenças dependendo do rito. Que são esses ritos? Quando a igreja passou a ser perseguida pelo Império Romano, os apóstolos se dispersaram e foram para várias partes do mundo. E com isso, eles levaram aquilo que tinham de essencial. Reuniam-se para celebrar a palavra e partir o pão. E como não havia comunicação rápida como nós a conhecemos, cada um estava num canto, a forma de se celebrar foi se diferenciando de um lugar para o outro, mantendo-se, claro, a essência: palavra, consagração. Mas a forma como celebrava, a liturgia, tudo foram sendo diferentes, foram ganhando formas diferentes. Algumas se conservaram como ritos próprios, como o rito ortodoxo, o rito grego melquita, né? O rito ambrosiano e o rito latino, e outros foram sendo agregados para um rito só. Então, só para a gente ter uma introdução, vamos lá? Bom, nós temos como aspecto teológicos e bíblicos aquilo que nós recebemos por meio da revelação da Sagrada Escritura, da tradição dos apóstolos. Nós já ouvimos falar muito sobre tradição essa semana, e também sobre o magistério, que é o Papa, os bispos unidos, né? Então, a missa como nós a conhecemos hoje, sofreu ao longo, né, de toda a história essas influências. O que nós celebramos é uma revelação dada por Jesus Cristo. Este é o meu corpo, este é o meu sangue, né? Eu sou o pão descido do céu, principalmente no Evangelho de João. Quem come o meu pão, quem come o meu corpo viverá para sempre. Quem come e bebe esse corpo e esse sangue não morrerá, e eu ressuscitarei no último dia, e assim por diante, né? Então isso tudo é revelação de Jesus. Nós não celebramos a missa porque deu na nossa cabeça: o que nós vamos fazer hoje? Vamos inventar alguma coisa para não ficar tão monótona a nossa igreja. Vamos inventar a missa, né? Nós vamos arrumar um pão e um vinho e nós vamos inventar alguma coisa. Não, nós fazemos isso porque é um mandato de Jesus. Um mandato de Jesus que está onde? Um mandato de Jesus que está na Sagrada Escritura, na Bíblia. Não sei se vocês sabem, mas o relato mais antigo da Eucaristia está na carta de São Paulo aos Coríntios. É mais velha do que o próprio Evangelho, né? É mais velha que o próprio Evangelho. Paulo vai dizer assim: o que eu ouvi vos transmiti. Naquela última noite, Jesus tomou o pão, né? Deu graças. É a primeira leitura
que nós usamos na Quinta-feira Santa, na missa da instituição da Eucaristia, né? É a primeira leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. É um relato que data mais ou menos do ano 50, 55 depois de Cristo, né? Foi escrito. Vejam que Jesus morreu no ano 33, né? Então, este escrito de Paulo foi escrito por volta do ano 50 e 55, né? Então veja que é muito próximo, né, daquilo que realmente aconteceu, né? Então nós temos esse relato. Só depois é que os evangelhos foram escritos. E pode voltar um pouquinho? Isso. E aí então nós temos a tradição dos apóstolos, né? Que é um rio vivo que nos liga às origens. O rio vivo no qual as origens estão sempre presentes. É o que diz, melhor dizendo, Bento XVI, né? Numa de suas audiências gerais, né? E além disso, tudo que o Papa e o magistério, os bispos unidos, determinaram para a missa. Bom, vamos ver o que diz o Catecismo da Igreja Católica acerca da Santa Missa. Lá no número 81, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Divino. A Sagrada... Acho que é melhor desligar, não vou ficar sem voz daqui a pouco. A Sagrada Tradição, por sua vez, conserva a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, e transmite-a integralmente aos seus sucessores, para que eles, com a luz do Espírito da verdade, fielmente a conservem, exponham e difundam na sua pregação. Continua o número 82. Daí resulta que a igreja, a quem está confiada a transmissão e a interpretação da revelação, não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Então, além da tradição, tem a Sagrada Escritura. Naquele livro que eu disse para vocês, né, Todos os Caminhos Levam a Roma, Scott Hahn, que era pastor presbiteriano, se converte ao catolicismo, principalmente por perceber que na Sagrada Escritura estava presente de verdade o mandato eucarístico da Sagrada Eucaristia e, sobretudo, o mandato da liturgia da palavra antes da liturgia eucarística. Como nós bem sabemos, lá em Atos dos Apóstolos, quando os cristãos, né, começaram a se reuniam para ler a palavra e partilhar o pão, né? Então tudo isso é tradição que a igreja transmite e interpreta para nós. Bom, aspectos teológicos e bíblicos. A palavra missa vem do verbo latino mittere, enviar, mandar, dispensar. Então essa palavra significa que somos enviados. Mas vejam que interessante, a palavra missa começou a ser utilizada a partir do século IV, né? Inicialmente usada para o final da reunião, da celebração, quando em latim, e isso é até hoje, a despedida era ite missa est. Até hoje, se a missa for celebrada
em latim, ao invés de dizer ide em paz, né, que o Senhor vos acompanhe, se diz ite missa est, é despedida, que no fundo quer dizer podeis retirar-vos. Então a palavra missa significava num princípio envio, né? Vocês celebraram a palavra, celebraram o pão, agora são enviados para viver essa palavra e esse pão aonde vocês forem, né? Serem sinais dessa palavra e desse pão. Pelo anjo entende-se o próprio Cristo, o anjo do grande conselho que uniu o seu corpo místico a Deus Padre e a igreja triunfante, donde também a denominação de missa, porque pelo anjo o sacerdote emite as suas preces a Deus como o povo mediante o sacerdote. Por isso, no fim da missa, o diácono diz nos dias festivos: ite missa est, ide, a missa foi oferecida, isto é, a hóstia a Deus pelo anjo, de modo a ser de Deus aceita. Então o padre era considerado um anjo que oferecia a Deus este sacrifício para a santificação de todos, e por isso esse mesmo anjo enviava a todos como mensageiros da graça de Deus. Na antiguidade, o termo missa significava simplesmente despedida, como nós vimos, mas no uso cristão, o mesmo foi ganhando um sentido cada vez mais profundo, né? Tendo o termo despedir evoluído para expedir em missão. Então vejam a evolução deste termo. Ao invés de só despedir, evoluir, ir em missão, levar essa palavra, né? Então, deste modo, a referida saudação exprime sinteticamente a natureza missionária da igreja. Seria bom ajudar o povo de Deus a aprofundar esta dimensão constitutiva da vida eclesial, tirando inspiração da liturgia. Sacramentum Caritatis, número 51. Então vejam vocês, nós que participamos da Sagrada Liturgia, da missa, deveríamos ser os primeiros a anunciar sobre Jesus no meio do mundo. Essa experiência. Qual que é o grande problema hoje, né, muitas vezes? É que aqueles que vêm para a missa não sabem nem o que estão fazendo. Vêm por obrigação, vêm por superstição, vêm quando a coisa aperta. Eu vou lá rezar. Ou então fala assim, eu vou lá dar uma rezada, né? Eu vou dar uma rezada para ver se melhora. Vou lá ver se eu consigo alguma coisa que eu estou precisando. E não, a missa é muito mais profunda do que isso. Eu venho para a missa para me encontrar com Cristo, saber o que Ele quer de mim e voltar para o meu lugar anunciando a sua pessoa. A missa é muito linda e profunda. Se nós nos misturarmos a esse mistério, nós nunca mais vamos querer sair da missa. Se nós entendermos verdadeiramente este mistério, tanto que os nomes que a missa recebe, outros nomes do sacramento da Eucaristia são fração do pão, ação de graças, em grego Eucaristia. Por isso a palavra Eucaristia significa ação de graças, oblação, santo sacrifício. Esses são todos nomes com os quais também é conhecida a Santa Missa. Então vamos ver agora, olha só
o significado da missa. Este sacramento tem tríplice significação. Tríplice significação. Uma é com relação ao passado, porque enquanto ao passado, nós comemoramos a paixão do Senhor, que foi um verdadeiro sacrifício, como se diz. E nesse sentido se chama sacrifício. Então, em relação ao passado, a missa tem a dimensão do isso. Que já ocorreu e não ocorre mais? Não. Toda missa ocorre de novo o sacrifício de Cristo. Por isso se chama memorial. Memorial não é encenar, memorial não é imitar, memorial não é fazer teatro, memorial é fazer memória, tornar presente. Em cada missa é como se Cristo de novo se entregasse por nós, mas não de forma, como eu posso dizer, como uma simulação, mas real. Real, é um mistério de fé. Por isso, essa dimensão de sacrifício. É essa dimensão que os mais conservadores invocam para argumentar que não se deve bater palma, que não pode levantar os braços e não pode fazer todas essas coisas, porque a missa é o sacrifício. Mas nós vamos ver que ela não tem só essa dimensão, né? Ela tem mais duas. Outra significação tem relativamente a realidade presente da piedade eclesiástica, a qual os homens se agregam por este sacramento. Então se chama communio, que significa comunhão. A Eucaristia tem a dimensão presente da comunhão. Quando nós nos reunimos, estamos todos unidos em comunhão. E nos reunimos porque somos amigos só? Nos reunimos porque pensamos da mesma maneira? Nos reunimos porque temos a mesma fé? Não, só isso. Nos reunimos porque todos comemos do mesmo pão. Então toda a missa é uma comunhão. Então todas as vezes que eu for à missa, eu tenho que ter essa ideia de que eu estou em comunhão, não só com os que estão aqui, mas com toda a igreja, em todo o mundo. Então, em relação ao passado, eu estou vendo que o sacrifício está difícil. Vamos lá. Em relação ao passado, em relação ao presente, passado, presente, muito bem. Pois, como nos ensina São João Damasceno, chama-se comúnio porque por ela comunicamo-nos com Cristo e porque lhe participamos da carne e da divindade e porque nos comunicamos e unimos por ela uns com os outros. A terceira significação é em relação ao futuro. Enquanto este sacramento é prefigurativo da função de Deus que nos haverá na pátria, que nos verá na pátria, e nesse sentido chama-se viático, pois nesta vida nos indica o caminho para lá chegar até o céu, né? Então, nesta acepção se chama Eucaristia, isto é, boa graça, porque a graça de Deus é a vida eterna.
na expressão do apóstolo, ou porque realmente contém Cristo, que é cheio de graça. Então, a visão futura é a nossa salvação. A Eucaristia é o viático, porque através dela vamos chegar ao céu. Passado, presente, futuro, salvação. Então eu comungo para fazer memória, tornar presente o sacrifício. Eu comungo para estar em comunhão. E eu comungo para alcançar a salvação. Né? Bom, aí a gente entra numa questão muito pesada e complexa. Qual é? Quem não comunga? Sendo assim, e isso é a verdade que muitas vezes as pessoas não querem ouvir, porque não querem mudar de vida. Quem não comunga, não faz memória e revive o sacrifício, não faz comunhão e não vai alcançar. Essa é a realidade dura. Que as pessoas não querem ouvir. Não vai alcançar a salvação. Ah, mas Deus é misericordioso, na hora Ele dá um jeitinho. Claro, Ele dá um jeitinho se você mora no lugar que o cristão é perseguido, se você mora no lugar onde não tem Eucaristia, se você mora no lugar onde de nenhuma maneira você consegue chegar até a missa, mas se você mora no lugar onde a porta da igreja fica aberta, a igreja fica menos de 5 minutos da sua casa, sinto muito. Isso chama-se comodismo, preguiça, desinteresse. Então vejam, meus irmãos, nós temos aqui vários fundamentos bíblicos que falam da Eucaristia, da última ceia e da missa. Por quê? Porque os nossos irmãos evangélicos, para eles, o nosso Jesus eucarístico é um pedaço de pão só. Eles não acreditam na Eucaristia. Eles dizem que nós fazemos errado, que Deus mandou fazer só a celebração da palavra e de vez em quando a Santa Ceia, que eles chamam de Santa Ceia, né? E que nós fazemos errado, que a nossa celebração é sempre a missa, sempre a Eucaristia e não só palavra. Mas não foi isso que a Bíblia diz. E eles dizem também que fazem a Santa Ceia com pão. Já viram a Santa Ceia de evangélico? É pão normal e suco de uva, porque eles é crente e não pode beber álcool. Mas Jesus, na última ceia, usou o quê? O que ele usou? Foi suco de uva? Foi vinho, pois é, mas não pode usar porque eles é crente. E o que ele usou foi o pão com fermento? Sem fermento. E eles celebram de vez em quando, né? Não. Nós vamos ver que na celebração da última ceia, Jesus fez a Páscoa, que significa passagem. A palavra Páscoa significa passagem. Os judeus faziam memória. A Páscoa judaica é a celebração da saída do Egito. A Páscoa judaica é a celebração da saída do Egito. Toda vez que você ouvir no Evangelho
que Jesus subiu por ocasião da Páscoa, os discípulos estavam no templo por ocasião da Páscoa. A Páscoa judaica, Pessá, é a celebração da saída do Egito, é fazer memória da saída do Egito. Já Jesus deu um novo significado para a Páscoa, sendo ela a ressurreição do Cristo, a libertação de todos nós, né, do pecado e da morte. Então, olha as passagens lá. Mateus 26, do 26 ao 28, Marcos 14, 22, 25, Lucas 22, 19 e 20, João 13, 12 e 20. A Eucaristia está presente em todos os evangelhos. Todos os evangelhos. Então não é algo que nós inventamos, não é algo que nós criamos. A Páscoa, Pessá, é quando vossos filhos vos disserem: que significa esse rito? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor, que ferindo os egípcios, passou por cima das casas dos israelitas no Egito e preservou nossas casas. Êxodo capítulo 12, versículo 26, né? O caminho neocatecumenal, na celebração da Páscoa, eles têm esse costume de pegar algumas crianças que cantam para o padre assim: porque esta noite é diferente de todas as outras noites, de todas as outras noites, porque nas outras noites vamos para a cama cedo e não ficamos despertados, e não ficamos despertados. E aí o padre vai dizer: esta noite é diferente, porque nós celebramos a libertação, a passagem da morte para a vida, e assim por diante. É a mesma pergunta que os filhos dos judeus faziam para os pais na noite da Páscoa, né? Porque a celebração da Páscoa começava à noite, e aí, ao invés de todo mundo dormir, eles ficavam acordados, e as crianças então perguntavam: por que hoje nós estamos acordados, não vamos dormir? O senhor manda nós dormir toda noite? Vai dormir, vai dormir, vai dormir. Hoje nós estamos acordados, por quê? Porque essa noite é diferente. Esta noite nós celebramos a libertação, né? E aí nós herdamos esse costume dos judeus. Toda a nossa liturgia tem fundamento no judaísmo, né? Toda a nossa liturgia tem fundamento no judaísmo, inclusive a celebração da Páscoa também. Vamos lá? A missa é memorial. Lembra da passagem mais antiga sobre a missa que eu falei? Está ali, ó. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de 24 a 26. Celebrar a missa hoje é o mesmo que estar presente na última ceia e na crucifixão. Isso é muito sério, gente. Celebrar a missa hoje é a mesma coisa que estar no Calvário e na Santa Ceia. Não muda, não é um teatro, não é uma encenação. É por isso que a gente tem que fazer essa celebração com o maior amor possível, com a maior dedicação e não de qualquer jeito, porque é estar no Calvário e na Santa Ceia. Paulo vai dizer o seguinte: eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue.
Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. Não é a mesma palavra que o padre diz na missa? A mesma coisa, fazer isto em memória de mim. Olha lá, que o corpo e o sangue de Cristo estão verdadeiramente no sacramento do altar. Não podemos aprendê-la nem pelos sentidos, nem pelo intelecto, mas só pela que se apoia na autoridade divina. Então vejam vocês, quando o padre está aqui e ele impõe as mãos sobre o pão e o vinho, invocando o Espírito Santo, acontece o que nós chamamos de transubstanciação, que não pode ser provado cientificamente e nem visto, mas só pela fé. O que acredita? O que nós cremos? Que nesse momento a substância do pão e do vinho saem e aquilo se transforma no corpo e no sangue de Cristo. Visivelmente é pão e vinho, mas na substância é corpo e sangue. É um pouquinho filosófico a coisa, vamos ver se eu consigo me fazer entender melhor. Esta flor tem a sua substância. O que é isso? Que faz com que ela seja flor e não outra coisa. Mesmo que eu a esmague, mesmo que ela saia daqui, ela ainda tem a sua substância de flor, né? Com a Eucaristia, essa substância, que é aquilo que a gente não pode enxergar, sai e se transforma em corpo e sangue de Cristo. Mais ou menos uma ideia, lembra, porque não dá para explicar cientificamente, é fé. Por exemplo, se eu disser para vocês o seguinte: feche os seus olhos e imagine uma porta de madeira. Faz essa experiência. Feche os seus olhos e imagine uma porta de madeira. Todo mundo imaginou? Pode abrir. Bom, a porta que está na sua cabeça, na sua, não sei. Cada um é uma porta diferente. Mas a essência de porta é a mesma. Todo mundo tem na mente uma essência do que é uma porta. Não é uma porta real, você não tem uma porta na sua cabeça. Até porque não cabe uma porta na sua cabeça, né? Mas a essência de porta está na sua cabeça. Tanto que se você fecha os olhos, você vê uma porta, né? A essência é aquilo que nós não vemos, mas que dá identidade. E é isso que muda. A identidade não é mais de pão e nem mais de vinho, mas de Jesus. Deu para entender mais ou menos? Os crentes podem espernear, pode fazer o que for, querendo que a gente prove isso, não tem como provar, é fé. E quem disse? Jesus. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Tem 42 slides. E eu já fui 1 hora e eu estou no 12. Ah, tá bom. Tem 42 slides e eu estou no 12. Só para vocês saberem aqui. 9 horas, que eu quase não falo.
Toca para frente. Não, deixa eu falar de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio dizia: naquele sacramento está Cristo. É absolutamente necessário confessarmos, segundo a fé católica, que Cristo está totalmente neste sacramento, verdadeiro corpo e verdadeiro sangue. Por esta razão, a fim de compreender o valor da missa, devemos então entender em primeiro lugar, o significado bíblico do memorial. Veja, significado bíblico de memorial. Na Bíblia, ele não é somente a lembrança dos acontecimentos do passado, mas tornam-se de certo modo presentes e atuais. Memorial não é apenas uma recordação, mas é tornar atual, né? É assim que Israel entende a sua libertação do Egito. Sempre que celebra a Páscoa, os acontecimentos do Êxodo tornam-se presentes à memória dos crentes, para que conforme com eles a sua vida. Catecismo da Igreja Católica, 1363. Jesus Cristo, com a sua paixão, morte, ressurreição e ascensão ao céu, levou a cumprimento a Páscoa. E a missa é o memorial da sua Páscoa, do seu êxodo, que cumpriu por nós para nos fazer sair da escravidão e nos introduziu na terra prometida da vida eterna. Não é somente uma lembrança, não, é mais do que isso. Significa evocar o que aconteceu há 20 séculos atrás. Portanto, a missa é sacrifício. Na ceia pascal dos judeus se imolava um cordeiro. E avistando Jesus que ia passando, disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus. Na ceia pascal se imolava um cordeiro. Na Eucaristia se imola Jesus Cristo. Por isso que ele é chamado de Cordeiro Pascal. Porque toda noite da Páscoa se matava um cordeiro para celebrar aquela noite. E Jesus, então, morto, é o Cordeiro Pascal. Entenderam a relação? Muitas vezes a gente não sabe porque fala assim: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Por quê? Porque Jesus assumiu o lugar do Cordeiro Pascal, que na Páscoa judaica era morto e sacrificado para se celebrar a saída do Egito. Ele é o Cordeiro que se imolou para nos libertar da morte. O pão e o vinho, eu sou o pão da vida. Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. João capítulo 6, versículo 35, né? Por isso que eu digo para vocês que muitos irmãos pentecostais, eles praticamente anulam o Novo Testamento. Eles ficam só com o Antigo Testamento porque é mais fácil de justificar as suas atitudes e as suas escolhas. Porque se eles se prenderem ao Novo Testamento, eles vão chegar à conclusão de que estão fazendo errado, de que Jesus não mandou pedir dinheiro, mas de que Jesus disse que Ele é o pão da vida, um pão que eles não comem, um pão que eles não partilham, um pão que eles não têm nas suas igrejas. A Eucaristia leva-nos sempre ao ápice da ação de salvação de Deus. O Senhor Jesus, tornando-se pão partido para nós, derrama sobre nós toda a sua misericórdia e o seu amor, como fez na cruz, de modo a renovar o nosso coração, a nossa existência e a nossa forma de nos relacionarmos com Ele e com os irmãos. A participação na Eucaristia
faz-nos entrar no mistério pascal de Cristo, concedendo-nos a oportunidade de passar com Ele da morte para a vida, ou seja, no Calvário. Vejam o que diz Papa Francisco: a missa significa repercorrer o Calvário, não é um espetáculo, né? Não é um espetáculo, é repercorrer o Calvário de Cristo. Então, a missa é refeição, a missa é comunhão, a missa é sacrifício. É refeição, alimento espiritual, o corpo e o sangue; refeição familiar, onde todos os membros devem se envolver. Comunhão, no hebraico, o corpo vai além do aspecto material, é o ser por inteiro. Quando a pessoa comunga, ela entra em comunhão total com Cristo, cabeça, corpo e membros. Por isso comunga a paz, comungando o próprio Deus. Alguma dúvida? Enquanto eu tomo água. É muito sério. Ele está falando daquela igreja que tem ali perto do João Bueno, né? Que é a igreja católica brasileira, onde a pessoa se intitula padre, usa as nossas roupas, né? Celebra o que ele chama de missa, muito parecida, igual à nossa, consagra o que ele chama de Eucaristia, trata como Jesus, mas que não é. Lembra daquela questão da sucessão apostólica que o Rodrigo falou? Não existe, né? Então não é porque eu penso em Jesus que aquela hóstia se transforme em Jesus. Eu tenho que ter um mandato para isso, eu tenho que ter uma ordenação, uma unção para isso, um poder que não é meu, né? E como bem lembrou o Davi e também o Rodrigo, com a quem muito foi dado, muito mais será exigido. Você escorre o risco de todo mundo para o céu e eu para o inferno, muito mais rápido, porque a minha responsabilidade é muito maior. E agora eu digo a vocês: se todas as pessoas que se dizem católicas soubessem mesmo o valor da Eucaristia, vocês acham que as nossas igrejas estariam vazias? Tem gente que ia querer morar aqui dentro. Vocês acham que se nós acreditássemos de verdade, não estou criticando ninguém, de verdade, que Jesus está ali, Deus, Criador do universo, naquela capela, nós iríamos querer ficar longe daqui? Eu, às vezes, meu quarto, meu banheiro, Jesus, minha capela. Eu, às vezes, passo correndo diante da minha capela e esqueço que Jesus está lá dentro. Às vezes, entro e saio correndo do meu quarto, pegar alguma coisa. Cabeça da gente. Eu tenho um privilégio que ninguém tem nessa vida: ter Jesus morando comigo. Quem que é o seu companheiro de casa? Eu, Jesus. Claro, os gatos, os cachorros. É tão engraçado quando eu entro na capela para rezar, eu sento na cadeira e aí já vem. Um cachorro deita aqui, o outro aqui, o gato.
todo mundo fica ali. Enquanto eu estiver ali, está todo mundo ali com Jesus. Eu saí e saio. É impressionante como eles percebem que aquilo é importante para a gente. Mas eu fico pensando isso. Tem dias que eu paro aqui e fico pensando: será que as pessoas têm consciência de verdade de quem é Jesus Cristo? Da fé, da presença dEle? Já não mudou já? Não. Cada celebração da Eucaristia é um raio de sol, sem ocaso, que é Jesus ressuscitado. Participar na missa, em particular aos domingos, significa entrar na vitória do ressuscitado. Ser iluminados pela sua luz, abrasados pelo seu calor, através da celebração eucarística, o Espírito Santo torna-se partícipe da vida divina, que é capaz de transfigurar todo o nosso ser mortal. E na sua passagem da morte para a vida, do tempo para a eternidade, o Senhor Jesus arrasta também a nós com Ele para fazer a Páscoa. Na missa, faz-se a Páscoa. Nós, na missa, estamos com Jesus morto e ressuscitado, e Ele arrasta-nos em frente para a vida eterna. Uma outra coisa também, muitas vezes, que a gente vê, é que tem muita gente que vem à missa durante a semana, mas não vem de domingo. É a mesma missa? Claro. É Jesus? É. Tem validade? Tem. Mas a ordem é que a gente venha aos domingos. Quais as diferenças da missa de domingo e durante a semana? Muitas. Primeiro, que a missa de domingo é sempre uma solenidade. O domingo é sempre solene. No domingo tem 2 leituras. No domingo tem hino de louvor. No domingo tem o creio. Durante a semana tem apenas uma leitura, depois o Evangelho. Não tem hino de louvor, não se reza o creio, para dar essa noção de solenidade para o domingo, né? Não é que a missa tem menos valor, mas ela não é solene. É a mesma coisa, se eu pôr todo dia uma toalha branca, ninguém vai perceber que mudou a toalha. Mas se eu pôr uma toalha branca e uma vermelha, vão perceber. Se eu celebrar a missa todo dia da mesma maneira, ninguém vai perceber quando é mais solene e quando não é mais solene. O mais solene não significa o valor da missa, mas significa aquilo que nós aprendemos nela, com ela. O valor da missa é o mesmo, né? Mas significa aquilo que eu aprendo com a Eucaristia. A missa é ação de graças. Desde o primeiro século, o nome que prevalece é Eucaristia, ação de graças. A missa é missão. A missa não é um ponto final, é uma parada para logo recomeçarmos o caminho, né? A gente costuma dizer que a missa começa depois que a gente sai daqui também, né? Para ver o testemunho que a gente vai dar. Minha missa é minha vida, e minha vida é uma missa prolongada, de São Alberto Hurtado. Minha missa é minha vida, e minha vida é uma missa prolongada. Vamos lá, eu estou cansando. Vamos um pouquinho para os aspectos litúrgicos da celebração. Todo mundo aqui sabe exatamente como e quais são os ritos de uma missa? Sem vergonha nenhuma, quem não sabe, levanta a mão. Ótimo. O rito.
Agora vive-se a realidade do céu, mas não em plenitude, mas num futuro impreciso do qual não se sabe, mas se vive a sua realidade pelas manifestações na liturgia. A glorificação se dá pela humanidade de Cristo presente no céu, igreja da glória, e na terra, igreja peregrinante. O Senhor estará conosco até o fim do mundo. O tempo da igreja na terra também é escatológico, quer dizer, em vista do céu. Visa o céu na terra, viver o céu na terra, ver além do que os olhos veem, os sinais sensíveis da liturgia. A celebração litúrgica acontece já no fim dos tempos. Pode passar isso daí. A liturgia é um diálogo com o Pai por meio do Filho e com o Espírito Santo. A missa é o ápice dos sacramentos, dela tudo sai, dela tudo depende. Então, na missa nós temos 3 tipos de participação: consciente, piedosa e ativa. Vamos repetir? Então eu não venho na missa para ver, É horrível quando alguém fala assim: eu vou ali assistir a missa. Você assistiu a missa? Né? Qual missa você vai assistir esse final de semana? Ninguém assiste missa. A missa se participa consciente, piedosa e ativamente. Pode passar, Gabriel. Bom, então vamos lá. A missa está dividida em 4 partes bem distintas. A primeira parte é o que nós chamamos de ritos iniciais. Compreende o comentário introdutório da missa, o canto de abertura, a acolhida, a antífona de entrada, o nome do Pai. A acolhida é o nome do Pai, né? O ato penitencial, o hino de louvor e o oremos. Sabe aquela oração que o padre faz antes das leituras? Oremos. Aquilo é chamado de oração da coleta. Mas não é coleta porque pede dinheiro. É coleta porque o padre coleta, pega todas as intenções de vocês e ele oferece a Deus. Por isso que ele fala: oremos. Eu costumo dar um tempinho, né? Vamos colocar as nossas intenções, né? Lembrar de rezar pelas. Já é automático, né? Pelas pessoas pediram nossas orações, é que as passam por dificuldades, nossas necessidades particulares, nossos irmãos sofredores, os falecidos. Por quê? Porque é nessa hora que eu ofereço todas as intenções de vocês para Deus. É por isso que chama a oração da coleta. É como se a hora que eu fizesse oremos, cada um com a sua intenção, eu passasse aí pegando a intenção de todo mundo e dissesse para Deus assim: olha, essas são as intenções, acolhe no teu coração, né? Com a oração da coleta termina os ritos iniciais. Então a primeira parte é essa: comentário, canto de entrada, sinal da cruz, né? Ato penitencial, glória e o oremos. Depois vem o que nós chamamos de rito da palavra. O rito da palavra é composto principalmente nos domingos: primeira leitura, salmo; segunda leitura, aclamação ao evangelho, homilia, que é a fala do padre, profissão de fé, que é o creio, e oração da comunidade, que são as preces. Essa é a segunda parte da missa, né? Leitura, primeira leitura, salmo responsorial; segunda leitura, aclamação ao evangelho, proclamação do evangelho, homilia, creio e oração da comunidade. A homilia é que o povo dizia antigamente: o sermão do padre, né? O padre vai dar um sermão, né?
O nome correto é homilia. Eu dormi no sermão do padre, não escutei nada, né? Dormi. Não, então é homilia. Então, esses são os dois ritos. Depois vem o rito sacramental ou rito eucarístico. Também você pode encontrar com esse nome. O rito eucarístico começa com as oferendas, o canto das ofertas, a procissão das ofertas. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. E depois a oração sobre as oferendas. Está fazendo microfonia, será que não é esse retorno? Desligou o retorno? Desliga o retorno. Oração sobre as oferendas, que é outro oremos, só que o padre não faz oremos daí, né? Logo que ele faz orar, irmãos e irmãs, vem uma outra oração. Essa é a oração das oferendas. Antes do padre fazer, o Senhor esteja convosco, né? Então, depois da oração sobre as oferendas, vem a oração eucarística. A oração eucarística, eu acho que é isso aí mesmo. A oração eucarística é composta de prefácio, santo, consagração e louvor. Parece tudo uma coisa só, mas é subdividido. Sabe qual é o prefácio? É aquele assim: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Esse é o prefácio. Na verdade, é justo e necessário, é nosso louvor, dar-vos graças sempre, bendizer-vos, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Esse é o prefácio. O prefácio vai até o santo, cantando a uma só voz, aí é o santo. Terminou de cantar o santo, vem a consagração. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, estas oferendas. Aí, depois da consagração, vem o louvor final, que nós chamamos também de doxologia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória agora e para sempre. Continuando ainda no rito sacramental, nós temos a comunhão, que começa com o Pai Nosso. A partir do Pai Nosso já é o rito da comunhão. Pai Nosso, abraço da paz, cordeiro, canto, distribuição da comunhão, interiorização, antífona da comunhão e oração após a comunhão, que é o último oremos. Oremos, aquele oremos depois da comunhão. Com isso, nós terminamos a terceira parte. Primeira parte, ritos iniciais. Segunda parte, rito da palavra. Terceira parte, rito sacramental. Primeira. Segunda. Terceiro. Primeiro. Segundo. Terceiro. Agora quem está dormindo, primeiro. Segundo. Terceiro. Muito bem. E por fim nós temos o rito final, né? Então a missa está dividida em 4 partes maiores: inicial, palavra, sacramental e final. O rito final estão uma mensagem, comunicados, os famosos avisos, né? Um canto de ação de graças, pós-comunhão, que pode também ser ali antes do oremos, e a bênção final, né? É talvez a parte mais curta da missa, deveria, né? Quando o padre não começa a fazer aquele discurso enorme, né? De aviso. Eu tenho pavor a aviso.
eu vou cortando. Eu falei para vocês, se eu for ler todos os avisos que o Rodolfo escreve, a Néia, eu fico aqui, eles escrevem, eu vou cortando. Cortando, vou pular, esse aqui não precisa, esse aqui não precisa, esse aqui precisa, esse aqui precisa, esse aqui precisa. Até precisa, mas não vou falar. Né? Porque senão não tem jeito, né? Antes de mais nada, é necessário refletir sobre a unidade intrínseca do rito da missa, evitando tanto nas catequeses como na modalidade de celebração que se dê ensejo a uma visão justaposta das duas partes do rito, liturgia da palavra e liturgia eucarística. Traduzindo para o mineiro, achar que uma parte é mais importante que o outro. Ah, eu vou na missa, mal cheguei já estava no evangelho. Não tem problema não, né, padre? Tem sim. Tem. E aqui eu já vou deixar claro uma coisa. Se você chega atrasado na missa, porque furou um pneu, porque quebrou o carro, porque aconteceu um imprevisto, porque qualquer coisa aconteceu sem que você pudesse fazer qualquer coisa ao contrário, pode chegar, pode comungar. Agora, se você chega atrasado na missa porque é preguiçoso, porque fica enrolando para sair de casa, fica enrolando para tomar banho, não deve comungar. Porque tem gente que acha, tem gente que tem as suas teorias. Não, chegou até a hora do glória, ainda dá tempo. Não, chegou até a primeira leitura, está valendo. Não, chegou para o evangelho, ainda está dentro. Essa teoria não existe, gente. Não existe isso, não. Eu não sei quem inventou isso, né? Ah, chegou até o horário, ainda está valendo, pode comungar. Não chegou, não pode. Não. Chegou atrasado porque qualquer força contra a sua vontade, pode comungar. Chegou atrasado porque enrolou, porque ficou com preguiça, ou porque veio obrigado, então já esperou chegar mais tarde, que é para sair mais logo. Pecado, e não se deve comungar. Entendidos? Né? Faz agora outra parte também que vai pegar muita gente de calça curta. Eu faltei da missa do domingo. Posso comungar no outro domingo? Não. Faltou da missa de domingo ou da missa de preceito, só pode comungar se confessar. Mas eu faltei porque estava doente. Então pode, né? Você não fartou porque quis. Eu faltei porque estava com Covid. Não tem problema. Eu faltei porque minha mãe morreu. Não tem problema. É só quando falta porque eu não quis ir não. Aí é pecado. A gente não comunga, não pode, a gente não para de comungar porque faltou a missa, mas é porque é pecado não querer receber Jesus. Eu vou dizer para vocês o que eu falo para as crianças que vão fazer primeira Eucaristia. Todas as vezes que a gente pode comungar e não comunga e não vai à missa, é como se a gente dissesse para Jesus assim: agora eu não preciso de você não, eu estou muito bem assim. Quando eu precisar eu volto. É como se a gente dissesse para Jesus: hoje eu não preciso de você. Estou muito bem assim. E quem não precisa de Jesus todos os dias? Então, isso precisa ficar muito claro para nós. Porque tem gente que faz assim: eu vou na missa a cada 15 dias. Tá bom, né, padre? Tá bom para ir para o inferno. Eu vou na missa quando eu sinto vontade. O dia que você estiver precisando, Deus também vai ver se tem vontade de ajudar você. Hoje eu não estou com vontade, morra. Acabou. Então, isso vai ficar claro. E outra coisa também, meus amores, se você conhece alguém, filho, alguma coisa, que não quer vir à missa,
Deixe bem claro para ele que é um pecado, mas não obrigue. Porque é mais pecado obrigar do que ficar de fora, mas não vai ser salvo também. Oi? Qual a diferença da missa de cura e libertação? Nenhuma. A única coisa é que faz uma oração no final, mas não tem nenhuma diferença. A gente sabe que a cura é mais pela fé de quem alcança do que qualquer outra coisa. Toda missa é de cura. Porque em toda missa você pode ser curado. Toda missa é missa de cura. Eu queria que o senhor falasse a respeito do Pai Nosso, que a gente não pode falar bem quando termina o Pai Nosso. Porque às vezes a gente está rezando o Pai Nosso, a gente escuta muitos amém, e não é a hora do amém. O Pai Nosso rezado na missa não tem amém. Não tem amém por quê? Porque, volta lá no rito. Porque ele é parte de uma oração maior. O Pai Nosso é parte desta oração aqui. Então, na verdade, ele começa no Pai Nosso, mas termina aqui. Tanto que a gente vai ver que o amém está no final. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Aí que é o amém. É a continuação, tanto que se vocês prestarem bem atenção, os evangélicos rezam um Pai Nosso diferente de nós. Pois teu é o reino, o louvor e a glória agora e para sempre. Amém. Eles rezam assim, mas nós também fazemos assim, só que o nosso é um pouco maior. Livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória agora e para sempre. Amém. A gente faz aqui, eles fazem na oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, livrai-nos de todo mal por... Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eles rezam o Pai Nosso assim, e nós rezamos assim só na missa. A gente faz o Pai Nosso, o padre faz a outra parte, todo mundo termina com amém. Então o amém da missa não tem, o Pai Nosso da missa não tem amém. Assim como a Salve Rainha não tem bendito é o fruto, mas bendito fruto. O fruto é só da Ave Maria. Todo mundo reza. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, depois deste desterro mostrar em Jesus, bendito é o fruto. Não. E depois deste desterro mostrar em Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Todo mundo reza errado. Retamente. Não é corretamente, é retamente. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Tem quantos mil slides ainda? Jesus Cristo de Deus. Vamos lá, passais um. Bom, eu vou deixar essa parte então, pode ir. A mistagogia, que não é nada de
né, demais. É só para dizer o significado de cada coisa. Volta um pouquinho. Por exemplo, olha lá. O beijo que o padre dá na mesa é o desejo de comunhão, é a adoração, é o desejo de condividir a dimensão oblativa. O altar é a minha esposa, por isso eu o beijo, né, para saudá-lo. O sinal da cruz é a igreja reunida. O que significa mistagogicamente cada parte, né? Mas essa vai ficar para uma outra parte. Passa rapidinho, né? O ato penitencial, glória, né? A oração da coleta. Então, é isso que significa mistagogia. Então, João colocou o significado de cada coisa, tá vendo? Perguntas? Dúvidas? Os padres de antigamente falavam que não podia mastigar a hóstia, botava medo das crianças, disse que ia sair sangue, coisa e tal, mas não tem problema nenhum. Tanto que no caminho o pão tem que mastigar, senão você não engole o pão ácido de jeito nenhum, né? Não tem problema nenhum. Era mais talvez por uma coisa, para não espirrar nenhuma partícula para fora, mas acho que era mais uma questão de cuidado mesmo. Então já fazia criança engolir tudo, que era para não ter perigo, porque tinha criança que mastigava com a boca aberta, né? Puf, Jesus para fora, né? Outra coisa também, quando a gente comunga só do corpo, a gente está comungando das duas espécies, corpo e sangue. Porque não tem corpo sem sangue. Apesar da gente não estar recebendo a espécie do sangue, que é o vinho, né, no vinho, mas também a gente está recebendo o sangue junto quando comunga só o corpo, né? Mas tem que tomar cuidado mesmo, às vezes gruda na garganta, né? E todas as vezes que a gente comunga, tem que tomar muito cuidado quem comunga na mão, para ver se não ficou nenhuma partícula, nem um pedacinho, para não deixar cair no chão. Se ficou, pode, né, lamber, comer, não tem problema, para não deixar nenhuma partícula se perder. Mais perguntas? A minha dúvida é mais o que a gente vê, por exemplo, em filmes, livros, quando vai fazer exorcismo, que o padre põe a hóstia na testa da pessoa possuída e queima o demônio. Isso é usado mesmo? Não, isso é cinema, né? No ritual de exorcismo não existe essa prática, nem essa recomendação. O que se usa é a água benta, o crucifixo, né? Mas isso não, né? Isso é mais uma questão de cinema mesmo. Pode ser outras dúvidas também, não precisa ser exatamente sobre o tema de hoje. Isso. Quando, por ocasião da pandemia, que fecharam as igrejas, foram transmitidas missas online, nesse caso, os bispos tiraram o preceito, né, que é a obrigação de ir às missas presenciais, justamente por causa disso. Então, como eles tiraram o preceito, então não há pecado, né? Porque não tem como, né? É aquilo que eu falei, se você atrasa por um motivo que não, uma doença ou por alguma coisa, não tem problema, né? Agora voltou o preceito, é diferente, né?
A questão do pecado é mais ou menos assim. Sabe que está errado e fez mesmo assim, pecado grave. Sabe que está errado, não sabe que está errado e cometeu, é um pecado grave, mas não tem o mesmo peso do que aquele pecado que é feito conscientemente. Não, eu sei e fiz opção por ele. É mais ou menos o que a gente usa para distinguir entre pecado mortal e não mortal, né? Pecado mortal é aquele que você sabe que está errado, que não é de Deus e que você vai e faz, mesmo assim, você escolhe fazê-lo por livre e espontânea vontade, sabendo que está errado, né? Isso, o ato penitencial perdoa os pecados veniais e não os mortais. Pecado venial é aquele pecado que a gente comete sem a intenção de fazê-lo, né? Esse pecado é perdoado pelo ato penitencial, pela adoração ao Santíssimo Sacramento, pela aspersão da água benta, né? Esses pecados são perdoados. Os veniais, que são aqueles que a gente comete sem intenção de tê-lo feito. Agora, o pecado mortal, só com a confissão com o padre, que a gente chama de confissão auricular. Infelizmente isso acontece muito, Rodrigo, muito mesmo, em vários lugares. Isso é totalmente proibido. Por quê? Porque a criança não tem a consciência de Jesus Cristo. Só que o pecado é dela, né? O pecado é dela, porque ela tem, né? A criança come aquilo como se fosse um pão qualquer, né? Então... Mas muitas pessoas fazem isso com Jesus de verdade e não é correto, né? Não é certo. O que mais? Pode, não tem problema. Tem problema. Porque aquilo não é consagrado, né? Tem problema. Ofertório, quando entrava pão, outras coisas. Na verdade, o ofertório não existe, né? É que a gente faz para deixar mais solene, né? Tudo, o essencial da missa é o que está aqui, né? Está aqui. Com o tempo, hoje a gente vai tirando aos poucos, mas com o tempo e um pouquinho de influência da teologia da libertação, foi se enfiando muita coisa na missa, né? Muita coisa, e dança, e não sei o que mais, né? Mas nada disso é essencial, né? Nada disso é essencial.
Essa Igreja Católica Brasileira tem Eucaristia? Tem, né? Do jeito deles lá, né? É pecado mortal e é passível até de excomunhão. Nós, católicos, só podemos comungar na Igreja Católica. Quem comungar numa igreja dessa, católica brasileira, ou qualquer outra, sabendo que igreja que é excomungado automaticamente. Automaticamente. Não tem permissão, né? Que a gente chama de lat sentença, quer dizer, automático. Lá é. Isso. O padre não, lá não tem confissão. Geralmente é isso mesmo. Agora, se você for para uma cidade que não tem igreja católica, só tem a igreja ortodoxa, aí você pode comungar. Mas não tendo em nenhum outro lugar uma igreja católica. Aí eu vou para uma cidade que tem a igreja católica e tem a igreja ortodoxa. Se você for na ortodoxa, está excomungado. Porque a igreja ortodoxa que separou de nós em 1100 e pouco, muito antes do protestantismo, ela tem a tradição e também a sucessão apostólica. Então a Eucaristia deles é também real, mas eles não estão em unidade conosco, é a única que a igreja reconhece. É um patriarca, que era antigo patriarca de Constantinopla, que hoje é Istambul, né? É porque na verdade é assim, o Papa é o sucessor de Pedro e o patriarca é de André, né? Que é irmão de Pedro. Então, na verdade, não existia um superior, os dois tinham o mesmo poder, mas aí por causa de briga política, em 1100 e pouco eles separaram, né? Mas a sucessão apostólica continua. O grande problema dos testemunhos de Jeová, como o próprio Davi disse, é que eles não são cristãos, né? E eles, assim como muitos evangélicos, leem a Bíblia ao pé da letra, não tem interpretação, e esse é um problema, né? A igreja é um corpo e Cristo é a cabeça, mas é a igreja, como ela está quebrada em tantos pedaços, na verdade foram os irmãos que separaram, mas a igreja continua uma só. O corpo, enquanto católica, é um só, né? E o Cristo é a cabeça, quer dizer que quem saiu dele deixa de ser corpo, não é que é um corpo em outro lugar, né? Para nós, quem sai da igreja deixa de ser corpo, né? Não é que
é um pedaço do corpo que vai para outro lugar. Não, não é mais corpo, porque saiu daquele que é o corpo, né? Então esse é o nosso entendimento. O grande problema deles é que eles leem tudo ao pé da letra. Haja vista as normas que eles têm, né? Que não pode fazer transfusão de sangue, que não pode uma série de coisas. Eles deixam a pessoa morrer, mas não pode fazer transfusão de sangue, né? Você acha que Deus quer isso de nós? Jesus Cristo, que deu a vida, morreu por todo mundo, e, né, quer que a gente, se Ele morra, se Ele deu conhecimento para o homem, capacidade para poder desenvolver a medicina. Tudo bem, meus queridos? Foi bom? Mais uma semana como essa, mais para frente, podemos programar, né? Que ótimo, que bom. Gostei, fiquei muito feliz também. E eu sei que apesar de muitos não estarem aqui, o alcance, né, via YouTube é muito grande e com certeza vai fazer muito bem. Então continuem firmes. Quem não tem nenhuma missão na igreja pode depois me procurar esse final de semana, né? A gente está aí precisando de gente para ajudar na comunidade, tá bom? Vamos ficar em pé. Ave Maria. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos uma ótima noite de em paz e que o Senhor vos acompanhe.